Pois bem, eu queria passar um vídeo aqui. Eu estava falando sobre motivação. Esse aqui. O som está ligado? Vamos lá. Meu pai, quando fez 80 anos, falei, pai, escreva um livro. Eu tinha 6. Pai, escreva um livro. Falei, vai morrer 80. Ele não morreu. Ele está vivo. Está com 95 anos. E escreveu 36 livros. Adivinha quem teve que pagar toda a gráfica, editor? Você sabe quem foi? Quem deu a ideia do primeiro? Então, os amigos deles, todos já partiram. E ele está vivo por quê? Por causa dos desafios. Ele tem uma foto com 12 amigos. 11 já descansam no Senhor. É um nome bonito para a morte. E ele está vivo, fazendo palestras, vai nas escolas, fala dos livros, toca a sanfona dele, dá o recado dele. Porque você sabe, uma pessoa com 95 anos, quando dá um ensinamento, é como se fosse um profeta. E eu pergunto, pai, como é que faz para chegar aos 95 anos? Sabe a resposta dele? Para chegar nessa idade, é muito simples. Não morrer antes. Só não morrer antes. O segundo, você está ocupado com coisas boas, trabalhando, e os anos vão passando, e você nem percebe que ficou velho. Eu faço a segunda pergunta, que é muito oportuno para as pessoas que estão me vendo. Pai, como é que faz para ser feliz? Ouça bem a resposta. Ele diz, para ser feliz, faça alguém feliz. Quando você faz alguém feliz, você é feliz. Eu não posso deixar aqui de colocar um pensamento do apóstolo Paulo. Ele escreveu aos Colossenses o seguinte recado para todas as pessoas: atenda as pessoas de todo o coração como se estivesse atendendo a Deus, e Deus vai recompensar você por tudo bem que fizerem a essas pessoas. Por isso que tem pessoas que tudo dá certo, tudo funciona, porque ele sempre procura ajudar as pessoas a caminhar a segunda milha, e isso reverte para ele uma vida próspera em bênçãos. Amém? Bom, ele fala aí que duas coisas interessantes. Uma, o velho é muito engraçado. O que faz para viver tantos anos assim? Ele responde, é só não morrer antes. Muito simples, né? E a segunda, o que faz para ser feliz? Ele disse que é fazer os outros felizes. Irmãos, eu estive fazendo uma pesquisa e lendo um material. Eu estou fazendo coaching, eu e Rita, e estudando a respeito. E foi comprovado que a maioria das pessoas de sucesso, elas não buscaram o sucesso para serem felizes. Elas eram felizes, por isso se tornaram pessoas bem-sucedidas. A felicidade lhe leva ao sucesso e não o contrário. Tem muitas pessoas de sucesso infelizes. Você precisa ser feliz. Não é o casamento que vai lhe fazer feliz. Você precisa ser feliz para casar. Não é o emprego que vai te fazer feliz. Você precisa ser feliz para ser um bom empregado. Não é ser patrão que vai lhe fazer feliz. Você sendo feliz, você vai ser um bom patrão. Entende? E outra coisa. Agora, o que eu preciso para ser feliz? Ser uma pessoa grata. Uma pessoa grata é aquela que sabe louvar a Deus por tudo que lhe chega às suas mãos. Preste atenção. Se você tem hoje mais do que tinha ontem, ainda que seja um filho, você tem que ser grato. Por que eu digo ainda que seja um filho? Porque a gente esquece que filho é herança do Senhor. Que tem gente que é louco para ter um filho e não tem. E se você tem uma caneta hoje que não tinha ontem, você é próspero. Por isso existe uma diferença entre riqueza e dinheiro. Tem gente que tem dinheiro, mas não é rico. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Não tem mais nada. Agora, uma pessoa grata, ela é uma pessoa que ela sabe dizer obrigado. Ela é uma pessoa que sabe demonstrar a gratidão de algo que alguém fez por ela. Ela sabe reconhecer quando uma pessoa foi usada por Deus para poder facilitar a vida dela. Abraham Lincoln disse, eu não posso me esquecer
daqueles que me deram os ombros para que eu subisse e enxergasse mais longe. Abraham Lincoln foi um presidente que ele custou chegar na presidência dos Estados Unidos. Leia a história dele. Ele tentou para vereador, ele tentou para prefeito, ele tentou para senador, ele tentou para deputado, e todos ele perdia. Ele tentou para presidente várias vezes, até que ele foi eleito presidente. Sabe qual a primeira coisa que ele fez? Ele foi atrás dos seus rivais, daqueles que eram opositores dele. Teve um homem que ele gastou meses indo na casa deles. Eu preciso de você na minha equipe. Eu preciso que você trabalhe comigo. Você é melhor do que eu nessa área. Você pode me ajudar a ser um presidente melhor. Olha que homem de cabeça, não é? Porque qual é a primeira coisa que os prefeitos fazem quando entram? Tira todo mundo e coloca um monte de gente inexperiente, porque tinha laços e pactos e compromissos com pessoas que foram feitas antes da campanha. E às vezes não são pessoas capacitadas, não são pessoas gabaritadas, não são pessoas que têm qualificações para estarem naqueles cargos. Por isso sempre os primeiros anos são muito difíceis em qualquer gestão, em qualquer administração que seja. Então, existe a pessoa grata. E eu queria que você pensasse, será que você é uma pessoa grata? Você é grata aos seus pais? Você sabe que você até chegar a se tornar uma pessoa casada, seu pai e sua mãe gastaram cerca de 1 milhão a 1,5 milhão de reais com a sua vida, com escola, com fralda, com leite, com NAN, com Helena que só toma leite, um leite caro, que é eu que sustento ela de leite, eu que sustento a Helena de leite. É um leite de soja, porque ela é sensível à lactose. Tem um monte de coisas. E até chegar lá no altar, dependendo do curso de faculdade que você for. Se for medicina, então, você é grato. Você é uma pessoa agradecida. Você já parou para pensar nisso? Você vive reclamando da vida. Porque existe a pessoa grata, existe a pessoa ingrata. O ingrato, ele é indiferente. Ele acha que os pais fazem, as pessoas fazem porque tem que fazer mesmo. É obrigação deles fazerem isso para mim. É o ingrato. Ele acha que a pessoa deve fazer aquilo, que é normal fazer aquilo. E existe a pessoa, pastor Marconi, mal agradecida. Existe a grata, a ingrata e a mal agradecida. A mal agradecida é que, além de não se manifestar e não se expressar, ela mesmo recebendo, ela fala mal. Ela fala mal da pessoa que lhe ajudou, da pessoa que lhe auxiliou, da pessoa que lhe abençoou, da pessoa que se prestou a ajudar a ela. Agora eu quero dizer uma coisa para consolar vocês. Bruce Lee. Quem já ouviu falar em Bruce Lee? Ok, um lutador de lutas, de artes marciais, que deixou o nome na história. Ele disse certa vez o seguinte: não pense você que fazendo bem a alguém, ela não lhe fará o mal pelo simples fato de você fazer o bem a ela. Porque seria como pensar que um tigre não vai te atacar porque você é vegetariano. Então, às vezes, a gente faz o bem a alguém, Edson, e a gente espera que aquela pessoa não vai nos fazer o mal, porque a gente só fez o bem para ela. Mas ele diz o seguinte, que é o mesmo que esperar que um tigre não vá lhe atacar, porque você é vegetariano. Então, não crie expectativas, não é? Mas é muito bom conviver com pessoas gratas. Sim ou não? É muito bom conviver com pessoas agradecidas. Quando Marcelinho me levou, tanto a Portugal como a Dubai, ele me levou, toda manhã, eu abraçava ele e dizia, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado porque você me trouxe a esse lugar. Muito obrigado porque você está
proporcionando isso para mim. Muito obrigado. No curso de coaching foi feito algumas perguntas. Se olhe no espelho. Eu não sei, como que você se vê no espelho? Como que você se vê no espelho? Diante do espelho, não é? Como que você se vê? Quando você se olha, o que você vê? É o conceito que você tem de você mesmo que importa. Como você se vê. E você sabe que você se vê da forma como você foi formatado. Nós temos algumas pessoas aqui que trabalham com vendas, que são excelentes em vendas, que são, não é, gurus, uma expressão muito comum aí no meio de vendas. Tem aqui seu Cláudio, que trabalha com isso, que é gerente de supermercados. Tem aqui o Edson, tem a Patrícia, que vende mais do que o Edson, não é? Quem aqui detesta vendas? Não gosta de venda? Levante a mão. Quando fala em venda, te cria arrepios. Fala, levante a mão. Tem ou não tem? Por que você é assim? Porque os seus pais incutiram isso em você. Tipo, frases desse tipo assim: eu detesto vendedor. Eu não gosto de vendedor. Então você nasceu ouvindo isso. Cresceu ouvindo isso. Quer ver outra coisa? Você começa a vender um produto. Mary Kay, diga aí outro. Acmos, Rinode. Você começa. E quando você abre o seu network, você vai logo nas pessoas que você conhece, sim ou não? Eu vou atrás de pessoas que eu conheço, do meu convívio, do meu relacionamento, não é verdade? Você vai atrás das pessoas que você tem um relacionamento com elas. Quando acaba aquele relacionamento, que é bem restrito, aí você para de vender. Sabe por quê? Porque seus pais disseram para você quando você era pequenininho: não fale com estranho. Você já viu quando a gente entra num elevador, tem um monte de pessoas estranhas, umas 10 pessoas, você entra. Você entra em silêncio, aperta o seu número e fica contando 1, 2, 3, 4, 5, não é verdade? Você não chega, bom dia, como vai? De repente, dentro daquele elevador, tem a pessoa que é a porta de Deus para a sua vida, que é a resposta de Deus. Todos nós somos vendedores, você vende sua imagem. Eu estou aqui vendendo algo, eu estou vendendo um sonho para você. Existe um lugar além dessa terra chamada céu, e esse lugar, e quem reina lá é o Senhor Todo-Poderoso, e Ele disse: eu vou preparar lugar para vós outros. Eu sou um vendedor de sonhos, eu faço vocês acreditarem em sonhos, em promessas, e aqueles que creem, veem essas promessas se cumprindo na sua vida. Você vende o seu produto, você trabalha com o quê? Você trabalha com o quê? Lava Jato. Você vende a imagem do seu Lava Jato como? Os carros bem limpos, bem bonitos quando saem dali, e as pessoas perguntam: onde você lavou o seu carro? Lá no fulano. Quem lava meu carro é ele. Quem é que direciona como as coisas vão ser apresentadas no supermercado, seu Cláudio? Como que chama aquelas prateleiras? Como? Isso. Não é? Ali não tem toda uma estratégia para a pessoa entrar, para ela ser atraída, para ela vender, não é verdade? Geralmente, o que acontece? O que você mais precisa está onde? Lá atrás, não é? Feijão, arroz, está tudo lá atrás. Porque se você tivesse feijão e arroz aqui, você já pegava e já ia embora, mas você tem que entrar vendo requeijão cremoso, iogurte, diga aí, vai falando, vai me ajudando, bacon, mortadela, mussarela, queijo, bombom, chocolate, e quando você chega, o carro já está cheio. Aí disse: agora eu tenho que colocar feijão, eu tenho que colocar papel higiênico, porque eu tenho que limpar tudo isso que você vai sujar, que você já vai, não é verdade? Mas como você se vê? Como você se vê?
Qual a imagem que você tem de você? A Bíblia diz que Jesus chegou para os discípulos e disse assim: quem os homens dizem que eu sou? Não é que Jesus tinha uma preocupação do que os outros pensavam da sua imagem. O que falam de mim? Aí uns disseram assim, uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és Elias. Aí Jesus se volta para ele e disse: e vocês? O que vocês dizem de mim? Pedro, não é? Impetuoso, Pedro decidido, um homem convicto, olha para ele e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: bem disseste, porque não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Espírito de Deus que trouxe essa revelação para você. Mas qual é o lugar que você mais tem dificuldade de ser crente? Dentro de casa, sim ou não? E com Jesus foi diferente? Não. Jesus nasceu na cidade Jesus nasceu na cidade de... Onde foi que Jesus nasceu, gente? Belém. Belém, Belém, Belém. Jesus nasceu na cidade de Belém. E tem gente que pensa, olha como a gente é mal instruído. Porque tudo tem a ver com a falta de informação. Quem acreditou por muito tempo que José era pobre? José e Maria eram pobres. Por isso Jesus nasceu numa manjedoura. Mentira. José era o quê? Qual a profissão de José? Carpinteiro. Em Israel não tinha madeira. José era um importador de madeira. A madeira vinha do Líbano, cedros do Líbano. José construía móveis, portas, janelas para pessoas de muitas posses, romanos que tinham condições de comprar as coisas dele. A profissão de carpintaria não era para uma pessoa pobre. José, quando foi para Jerusalém e Maria estava grávida de 9 meses, o texto não diz que ele foi direto para uma manjedoura onde estavam os animais, ele foi procurar um hotel. Ele foi procurar uma hospedaria. Porque naquele dia tinha mais de 1 milhão de pessoas numa cidade que você vai conhecer. Uma cidade pequena. Tinha mais de 1 milhão de pessoas ali naquela cidade. E ali, não encontrando lugar, alguém disse assim: eu tenho uma hospedaria, serve. E ele foi para ali, e ali Jesus nasceu. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. De repente tem um sortudo aqui. Quem aqui já nasceu rico? Nasceu que seu avô deixou uma herança para você? Patrícia, que levantou a mão? Não escoçou o olho. Quem aqui já nasceu rico? Porque ele fez assim, né? Já nasceu rico. Jesus nasceu rico. Outra mentira, que eram 3 reis magos. Mentira. A Bíblia não diz que eram 3 reis magos. A Bíblia diz que alguns magos, podem ser 100, 50, 1000. A Bíblia diz que eram 3 presentes: incenso, mirra e ouro. Mirra era um perfume raríssimo e caríssimo. Ouro não se fala. Incenso era algo também precioso naqueles dias. Então Jesus nasceu recebendo esses tipos de presente. Por quê? Porque logo veio um decreto do imperador para que fossem mortas todas as crianças, meninos. E José foge para onde? Para o Egito. E não se sabe quantos anos José passa no Egito, criando Jesus como? Com o dinheiro que Jesus recebeu dos magos de presente quando nasceu. Tem gente que pensa que Jesus, naquele texto, quando diz assim, eu vou pregar ainda essa palavra, que Jesus diz assim, eu não tenho onde reclinar a cabeça. E interpreta mal esse texto. Jesus tinha casa, e a casa dele era à beira-mar. Jesus, o ministério dele, ele não vivia fazendo milagre todo dia para o pão aumentar, não, gente. Foi 2 vezes só, para alimentar a multidão. Jesus tinha tesoureiro.
Para que uma tesouraria se não tem dinheiro? Em Lucas 8 diz que as mulheres, e havia a mulher até de procurador, que ajudava e mantinha o ministério de Jesus. Então o ministério de Jesus era um ministério próspero. Já pensou que é sustentar 12 homens durante 13 anos, 3 anos e meio quase, com roupa, calçado, pagando imposto, indo para lá e para cá? Jesus tinha casa, Jesus tinha lugar onde abrigar. Quando ele passava em algumas cidades, ele tinha amigos também como Marta, Maria e Lázaro, que ele ressuscitou. Mas é interessante que quando Jesus começa o seu ministério, ele vai para a cidade de Nazaré. Nazaré foi onde ele cresceu. Quando ele volta do Egito, ele volta para Nazaré. E ali ele cresceu. E todo mundo conhecia Jesus porque Jesus era filho do carpinteiro chamado José. Havia uma obrigação do pai ensinar a profissão para o filho. E José era carpinteiro tanto quanto Jesus era carpinteiro tanto quanto seu pai. E Jesus um dia, depois que ele sai do Jordão e vai para o deserto, e ele começa a visitar as cidades e propagar o evangelho, ele chega na cidade dele. Foi uma das primeiras cidades onde ele foi. Adentrando nessa cidade, ele foi direto para a sinagoga. Chegando na sinagoga, ele abre o rolo do livro, porque era dada a oportunidade aos homens de fazerem isso. E ele levantou-se e leu Isaías 61, ou o texto que se reportava a Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para quebrar, não é, as cadeias dos cativos, para dar vista aos cegos. E ele foi narrando aquilo, só que no final ele disse assim: hoje se cumpre essa palavra. Quando ele disse isso, veio uma ira na vida daqueles homens. E eles disseram: quem é esse? Quem ele pensa que é? Esse não é aquele menino Jesus, filho de José? Ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é um carpinteiro? E começaram a... Sabe quando os homens juntam e vão empurrando um outro assim? E começaram a levar Jesus para um despenhadeiro. E quando chegou no despenhadeiro, Jesus parou, olhou para eles, hipnotizou todos eles e saiu andando no meio deles. E eles ficaram ali com cara de pastel, como vocês costumam dizer, aqui o mineiro, né? Cara de pastel, e ele foi embora. Mas o texto diz assim: e Jesus não pôde realizar muitos milagres em Nazaré, porque lhes faltava fé. Faltava o quê? Fé. Jesus não pôde fazer milagres, maravilhas, prodígios, porque faltava fé. A ausência da fé inibe os milagres. A ausência da fé impede que os milagres aconteçam. Por isso que existe a fé natural, que é uma fé que brota do seu coração. E nos dons, quando Paulo fala sobre os dons, ele fala do dons de língua, variedades de línguas, interpretação de línguas, dons de curar, e ele fala fé. Então tem pessoas que têm o dom da fé. Eu acho que seria interessante você pedir a Deus para te batizar com o dom da fé. É ótimo falar em línguas, você edifica você mesmo. É ótimo profetizar, você consegue trazer uma palavra de conhecimento e de discernimento sobre a vida de alguém e dar uma direção para a vida de alguém. Mas uma pessoa que é batizada com fé, ela tem uma fé que, quando ela fala da fé dela, as pessoas ficam escandalizadas. Quando ela diz no que ela crê, as pessoas que estão à sua volta ficam aterrorizadas. José, quando disse para os seus irmãos aquilo que ele cria, baseado em 2 sonhos que ele teve, os irmãos ficaram endemoniados. Uma pessoa batizada de fé, nada consegue desestruturar, nem abalar aquilo que ela crê. Eu creio e está acabado. Eu creio e ponto final. Eu creio. Por que é que Deus não está operando mais hoje coisas na igreja como operava? Porque não está encontrando no nosso coração uma fé motivadora. A motivação da fé. Eu serei movido por fé.
e não por vistas. Porque se você ficar olhando as coisas, ouvindo os noticiários, eu não estou dizendo aqui para você deixar de assistir noticiário, é simplesmente para você comparar com a Bíblia, porque tudo que se fala e se vê, você vai encontrar na Bíblia respaldo para o que está acontecendo. Nós estamos vivendo os últimos dias mesmo, nós estamos vivendo dias difíceis, dias de tribulação, pais contra filhos, filhos contra pais, inimizades. Nós estamos vendo o tempo em que há uma confusão no meio das pessoas, nos relacionamentos. A família está sendo desestruturada. Hoje, homem casando com homem, mulher casando com mulher. Então, a família está se desestruturando, porque família é homem, mulher e filhos. Então, já que eles não podem ter filhos, eles estão agora adotando. E essas crianças que eles estão adotando, que tipo de imagem vai ter? Quem é o pai, quem é a mãe? Eu chamo os dois de mãe. Eu vi um dia desse uma reportagem, um menino dizendo: eu tenho 2 pais e 2 mães. Como pode isso? Como que pode isso na cabeça de uma criança? Então nós estamos vendo as coisas, e isso tudo está na Bíblia, Romanos capítulo 1, você vai ver lá. Está tudo, a Bíblia é um manual, a Bíblia explica tudo. A Bíblia fala das coisas que vão acontecer, diz que as pessoas vão colocar tampões nos ouvidos e só vão querer ouvir aquilo que lhes interessa e não aquilo que elas precisam ouvir. As pessoas não querem mais estar em igrejas sérias, que tragam mensagens que chamem a atenção delas, que elas precisam mudar de vida, elas querem oba-oba, elas querem barulho, elas querem luzes, elas querem holofotes, elas querem viver mudando de igreja para igreja, de lugar para lugar, elas são nômades, elas não têm raízes, elas não têm estrutura, elas não têm fundamento. E a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer mais porque lhes faltava fé. E eu lhes pergunto, será que Deus não quer fazer mais na sua vida? Será que é só isso que Deus quer fazer para você, que tem só para você isso? A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para vós outros. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para vós outros. Peça nesses dias: Deus me batiza com fé, porque a falta de fé me limita, me impede de ser alguém melhor, de ser alguém empoderada, de ter uma versão melhor de mim, de ser uma versão melhor de mim. Deus ser uma pessoa acima da média. E eu fiz uma pergunta semana passada aqui: quantos querem construir relacionamentos saudáveis? Quantos desejam ter relacionamentos saudáveis? E a nossa vida, ela é baseada em relacionamentos. E os relacionamentos, eles têm a ver da forma como nós nos vemos no espelho. Como você se vê. Como você se enxerga. Qual a imagem que você tem de você mesmo? E de repente, irmão, sabe o que eu estou aprendendo? Eu estou aprendendo que eu tenho que desaprender muita coisa. Eu estou aprendendo que eu tenho que reaprender muita coisa. E eu estou aprendendo que eu tenho que simplesmente aprender. Que eu tenho muita coisa para aprender ainda. E naquelas respostas ali, do exercício dessa semana, perguntou assim: o que você escreveria na sua lápide hoje? Se você fosse sepultado hoje, o que você gostaria que escrevesse? Já pensou você pensar sobre a sua morte? Porque o ser humano é o único ser vivo que é capaz de refletir sobre a sua morte.
E dentre as coisas que eu fui respondendo, eu respondi assim: que eu vou fazer em 10 anos o que eu não consegui fazer em 50. Eu vou fazer em 10 anos o que eu não consegui fazer em 50. E eles colocaram assim: coloque pensamentos limitadores. O que são pensamentos limitadores? É quando você é um pensamento que se vira uma máxima na sua vida. Por exemplo, eu não consigo aprender um outro idioma. Esse é o raciocínio, é como você se vê. Eu não consigo tocar um instrumento. Qual é a antítese? Eu posso aprender qualquer idioma. Eu consigo tocar qualquer instrumento. Amém? Eu me sinto infeliz, ou eu sou infeliz. Qual é a antítese? Eu posso ser feliz independente dos meus sentimentos ou das minhas emoções. Qual é o pensamento negativo? Eu não consigo me controlar diante disso, desse impulso, desse desejo. Qual é a antítese? Eu consigo dominar todos os meus pensamentos e emoções por causa do poder da palavra e do evangelho que está dentro de mim. Então, quando vocês gritam e vocês expõem nas camisas, principalmente os jovens que são inconformados, isso mexe com as pessoas. Inconformado com o quê? Logo se pensa que é um motim, uma revolta, uma revolução, não é? Você está inconformado. Mas o que é ser realmente inconformado? É não querer ser igual a todo mundo. Não está nos moldes desse mundo. Por isso que Paulo diz: não vos conformeis. Conformar vem de forma com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e do vosso entendimento. Que Deus possa nos dar a capacidade de nós termos relacionamentos saudáveis. Saudáveis. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar ainda nessa mensagem. Eu voltei hoje, estou numa frase só. Mas Deus quer falar algumas coisas para a igreja, e eu vou pontuar essas coisas conforme Deus for me trazendo essa palavra, e eu espero que você tenha sido abençoado nesta noite, e que você vá para casa pensando nessas coisas, como você tem se visto, e como Deus lhe vê, qual a imagem que foi formada em você, e o que Deus quer de você, e como Deus quer que você pense sobre você. Amém? Aleluia? Glória a Deus? Amém. Qual é o seu nome? Isso? Lília? Keila? Você já é cristã? Sim? Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio também. Viu? Minha pequena ovelha. Que bom te ver aqui. Eu estou muito feliz em te ver aqui. Tem algum visitante aqui nesta noite? Além da Keila? Não, a senhora já vem, né? A senhora já é do aprisco. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Amém?